Uma outra coisa que acontece muito a partir de 6 meses, uns acontecem com 6, outros com 7, outros com 8, outros com 9, tem bebezinhos que vai acontecer lá com 1 ano de vida. Nascimento dos dentes. A gente até comentou sobre isso na live passada. Nascimento dos dentinhos é um fator que pode sim fazer o bebê despertar, não de hora em hora. Mas ele pode despertar uma vez ali incomodado, às vezes no começo do sono noturno ele fica babando, o dentinho incomodando. Então é bom ver com a pediatra a medicação que você pode utilizar. Existem coisas naturais que você pode usar também, para você conseguir minimizar esse sofrimento até o dentinho romper. Geralmente os incisivos inferiores, os bebês não sofrem tanto, mas à medida que eles vão crescendo, né, nasceu com 6 um pouquinho, aí depois vem com 8, vem com 1 ano. Os caninos principalmente, eles doem bastante. Por exemplo, quando foi nascer um dos caninos, ele fez um cisto de erupção, acho que é assim que fala. Então ele fez um cisto em cima do dentinho, antes do dente nascer ele fez uma bolinha mesmo, como se fosse uma bolinha de sangue, um cisto. Então levei no dentista, tem alguns bebês que precisam fazer microcirurgias, cortar esse cisto, não precisou fazer nada, né, melhorou sozinho. Mas a gente tem que estar atenta, porque pode sim ser uma causa de incômodo no bebê. E aí o que acontece muitas vezes? O bebê acordou ali por desconforto no dente, ou por dor, às vezes incômodo abdominal, porque começou a comer. E aí o que a gente faz? Em vez da gente manter a rotina que você já tinha, aí a gente vai e quer acelerar o processo. Você tá cansada, você vai lá e quer acalentar o bebê da forma mais rápida possível, que às vezes é o peito. E aí você vai dar peito. Então o bebê que às vezes não tinha nenhum tipo de associação, ele começa a ter as associações quando ele começa simplesmente a despertar às vezes uma vez. Aí você vai lá e dá mama. Aí ele começa a gostar daquilo. E aí todas as vezes que ele começa a despertar, ele começa a querer a mama. Eu já tive alunas que falavam assim: doutora Lari, meu bebê dormiu bem até 7 meses, ele dormia a noite inteira. E depois de 7 meses ele começou a associar. Associou a mama, e aí ficou acordando várias vezes pra mamar. E isso não é incomum, tá? Não é incomum, porque é o que a gente faz. Então, a gente que cria a associação da mama, o bebê não sabe de nada, ele tá fazendo ali o ritmo que a gente tá indo, a gente que tá ensinando o bebê. Então, às vezes, o bebê que já é maiorzinho, que dormia a noite inteira, ele passa a despertar por algum outro motivo. Por exemplo, despertou por causa do dente, você vai lá, acalenta o bebê, né, fala que tá tudo bem, põe a mãozinha no bebê ali, espera um pouquinho, às vezes deixa o bebê ver se ele se resolve sozinho. Se o bebê chorou, você vai pegar. Você não vai deixar o bebê chorando em nenhum momento, por favor, tá? Não deixa o bebê chorando. Se ele está chorando é porque ele precisa de você por algum motivo. Então ele precisa, não é dengo, nada, ele precisa de você. Mas se ele não chorou, ele só resmungou, tá ali acordadinho, deixa o bebê. Não cria associação não, deixa o bebê se resolver, tá, gente? É um erro muito comum que a gente comete. E as mães de bebezinhos pequenos também fazem isso. Às vezes o bebê resmunga porque tá com desconforto abdominal ali, e a mãe vai lá e pega para dar o peito. E nem sempre o bebê tá com fome, tá? Então, o dentinho pode ser uma causa de despertar, mas ele não faz o bebê acordar várias vezes, tá? É 1 ou 2 vezes ali, só por incômodo. O bebê que já tem rotina, que já dorme a noite inteira, ele consegue engatar no sono profundo por horas. Outra coisa que eu comentei foi o desconforto abdominal, né, dos bebezinhos que estão começando a introdução alimentar. Então, a cada mês você vai colocando, às vezes, outros tipos de alimentos que o bebê não teve a oportunidade de conhecer. E isso pode causar desconforto. Então, tem mães, por exemplo, aqui em casa mesmo, eu não dava feijão para bem nessa época de introdução alimentar. O feijão à noite eu tirei, porque eu percebi que ele ficava mais incomodado, então ele ficava com desconforto ali, você via que ele estava querendo soltar pum, né? E a disquesia do bebê, ela pode durar até 9 meses, então às vezes o bebê tem dificuldade para eliminar, né, os gases e pode ser causa de despertar. Então fica atento à alimentação, os alimentos que provocam mais gases no seu bebê, dá bem cedinho, dá no almoço, né? E evita à noite, deixa para dar uma janta mais, digamos assim, com alimentos mais tranquilos, que não provoquem tanto desconforto abdominal. E vamos falar das associações. O que são as associações do sono? Todo bebê precisa de associação para conseguir dormir. Então você não precisa olhar para a associação como uma coisa ruim, não. Por quê? Porque o bebê precisa de uma associação positiva. E aí a gente tem, por exemplo, a naninha, que eu gosto bastante, eu falo bastante da naninha. Por quê? A naninha vai ser um objeto de transição onde o bebê vai se sentir seguro. Então ele vai olhar para a naninha ali e ele vai lembrar da mãe, ele vai lembrar do apego, ele vai se sentir seguro com aquele objeto, porque aquele objeto remete à segurança materna.
Outra associação positiva, ruído branco. O ruído branco, o bebê aprendeu ali a dormir com aquele som, acabou. Você põe o som em qualquer lugar, você tá viajando, você põe o som, o bebê já sabe que vai dormir e ele se sente seguro com aquele barulho. Então, as associações do sono são coisas que o bebê precisa para conseguir dormir. Por isso que o bebê associa aquilo ao sono. E elas podem ser boas ou ruins. Vai depender, né, de cada família, vai depender de cada bebê. Nem todo bebê vai criar associação da mama porque dormiu mamando, tá? É importante saber isso. Tem bebês que vão dormir mamando e que tá tudo bem. Vai dormir, mamar e vai acordar no outro dia, né? Você não vai precisar desfazer essa hora de dormir mamando. Então é importante que você entenda isso, que a associação não é ruim, o bebê precisa de uma associação para conseguir dormir. Se a gente parar para olhar no sentido literal da palavra associação, o ninho pode ser uma associação, o charutinho pode ser uma associação. Por quê? Porque o bebê vai dormir dentro, vai se sentir acolhido, aconchegante, e se você tira aquele ninho de forma brusca, quando o bebê ainda não está pronto, ele vai ficar acordando mais vezes. Então o bebê tem uma associação do ninho, ele precisa do ninho para dormir. Ah, o charutinho, a mesma coisa. Então o bebezinho pequeno que precisa de charutinho. Se você tira esse charutinho de forma brusca, eu sempre oriento, vai tirando devagar, tira um braço primeiro, depois o outro, depois a perna. Se você tira brusco, o bebê passa a acordar mais vezes, justamente porque ele tem uma associação do charutinho. Então não tem essa de que tem gente que fala assim, não existe associação. Tem algumas pessoas que defendem, né, que também explicam o sono do bebê e que falam isso, que não existe associação. Mas, gente, a associação nada mais é do que aquilo que o seu bebê precisa para dormir bem, para voltar a dormir quando ele faz um primeiro ciclo de sono, que ele passa pelo sono leve, ele precisa daquilo para ele voltar a dormir bem. Isso é associação. Então, existe associação. Existe. Não tem como não existir. Daí, a gente tem algumas associações negativas. Por que eu falo negativas? Porque elas são negativas para o bebê dormir, porque às vezes o bebê precisa às vezes dela e fica acordando várias vezes. Mas elas são positivas para outras coisas. Por exemplo, um bebê que tem a associação da mama, que é considerada uma associação negativa. Gente, o bebê que tem a associação da mama, o mamar é maravilhoso para ele. Ele se sente seguro, acolhido, ele é alimentado. Então, por que chamar de negativa? Eu não gosto dessa palavra negativa. Não é negativa, tá? Ele precisa daquilo para dormir. Para a mãe é cansativo? É. Então, a gente vai partir para uma coisa que seja bom para o bebê e para a mãe, que é a desassociação da mama com apego, ou o desmame noturno para aqueles bebezinhos maiores com apego. Então, eu quero que você entenda que a associação é uma coisa que o bebê precisa para voltar a dormir. E aí, a gente tem algumas que são consideradas negativas. Por quê? Porque deixam a mãe, né, mais cansada. Porque aí a mãe precisa acordar mais vezes para atender aquela necessidade do bebê, que pode ser o mamar, que pode ser a mamadeira, que pode ser a cama compartilhada, que pode ser o colo, que pode ser o ninar. Tudo isso pode fazer o bebê acordar na madrugada porque o bebê quer se sentir acolhido. Então, por exemplo, um bebê que acorda à noite e ele não precisa nem mamar, ele só precisa que você pegue ele no colo, embale ele um pouquinho e coloque ele de volta no berço. É uma associação do colo e do ninar. Se o bebê acorda de hora em hora, o bebê passa pelo ciclo de sono e acorda, passa por um ciclo de sono e acorda. Poxa, você precisa ajudar esse bebê a ter mais independência para ele conseguir dormir bem. Quando a gente fala de desfazer as associações, não é simplesmente para a mãe dormir bem, a mãe conseguir dormir a noite inteira. Não, a gente fala também para o bebê dormir bem, para o bebê ter mais independência na hora do sono. E independência na hora do sono, meninas, é muito bom. Assim como independência em tudo na vida. Então é importante que desde pequenininho, por exemplo, você ensine seu filho a te ajudar com as coisas. Filho, por favor, aqui em casa, por exemplo, Ben é bagunceiro. Meu filho é bagunceiro. Ele pega a caixa de brinquedo dele e joga na sala. Ele tem 2 caixas de brinquedo, que metade dos brinquedos ele não brinca. Já falei pra ele que eu vou pegar e vou fazer doação. E ele joga. E ele quer fazer aquela bagunça ali. Ele quer, enfim, explorar aquela bagunça. Então, os bebezinhos, as crianças maiores também, Ben já tem 2 anos e meio, eu tô falando dele aqui até hoje. Os bebezinhos pequenos, na hora de dormir, eles precisam se sentir seguros. Pra ele, quando ele faz essa bagunça, eu chego pra ele e peço ajuda. Por favor, me ajuda a organizar aqui, me ajuda a guardar, faz isso pra mim, vai ali, filho, pega uma vassoura. Eles precisam participar das tarefas domésticas. Isso é dar mais independência pro bebê. Ah, ele começou a querer vestir a roupa. Vamos ensinar o bebezinho de 2 anos e meio a saber calçar o sapato,
puxar a blusa. Dar independência para o bebê é bom. Eu vejo muita gente falando de forma negativa, de que você vai deixar o bebê dormir sozinho no berço, por exemplo, né? É uma coisa que o pessoal critica bastante. Você vai deixar o bebê dormir sozinho no berço? Que absurdo! Aqui, no Sono e Rotina com Apego, eu não tô falando que é para você pegar seu bebê, colocar no berço e dizer tchau, boa noite. Tem mães até que vão querer fazer isso e vão se sentir confortáveis e ok, tá? Tem coisas que funcionam muito bem para uma família e que não vai funcionar para a sua, mas que funciona para aquela família e tá tudo bem. Quem somos nós para julgar? Mas aqui no Sono e Rotina com Apego a gente pode sim dar mais independência ao bebê na hora de dormir. Como? Você vai fazer todo o ritual, você vai acalentar o bebê, você vai amamentar o bebê. E aquele bebê que tem associação do ninar, por exemplo, você vai começar a ninar ele cada vez menos até ele aceitar ser ninado no próprio berço. Você vai ninar ele no próprio berço. Por quê? Quando a gente fala de dar independência ao bebê na hora de dormir, a gente está ajudando esse bebê. Quando esse bebê tiver despertares na madrugada, que ele abrir o olho, que ele perceber assim, opa, eu tava no colo da minha mãe, agora eu tô aqui no berço. Como assim? Aí o bebê chora, acorda chorando, porque ele tá assustado. Como é que ele tava no colo, super aconchegante, da mãe ali, mamando, bem gostosinho, e agora ele tá no berço? Ele se assusta com isso. Então, quando a gente passa a colocar o bebezinho no berço, às vezes mais acordadinho ali, sonolento, percebendo que ele tá indo pro berço, a gente tá ajudando esse bebê a entender que ele, quando ele tiver o leve despertar, ele já sabe que ele tá no berço. Ele não vai se assustar mais por isso. Ele sabe exatamente aonde ele dormiu. Tem bebês que não vão aceitar essa forma de dormir. E tá tudo bem, né? Bebês não são robôs. Por isso que eu falo, o método Sono e Rotina com Apego é um método individualizado. A assessoria que eu faço para as alunas, eu faço análise de rotina de cada uma delas de forma individualizada, porque tem bebês que não vai funcionar, tem bebês que não vão estar prontos para isso. Meu filho, por exemplo, passou a ter necessidade de dormir sozinho no berço, de pedir para ir para o berço acordado por volta de 8, 9 meses. Ele demonstrou essa necessidade. E a gente estava no colo, ninando, e ele começava a apontar pro berço, tipo assim, me larga no berço, pelo amor de Deus, não quero mais colo. Foi com essa idade. Mas eu não tentei antes. Não tentei. Tava bom pra mim fazer ele dormir ninando, ele não tinha a associação do ninar, ele não acordava na madrugada para que eu fosse ninar ele, então tava tudo bem, botava ele pra dormir ali e ali até outro dia, tava ótimo. Mas se o seu bebê tá despertando na madrugada, simplesmente para você pegar ele no colo e ninar, pode ser que você precise dar um pouco mais de independência para ele se sinta melhor, para que ele agora acorde ali e saiba onde ele tá. E não tô falando de deixar o bebê chorar em nenhum momento aqui, tá, gente? Tô falando de você fazer tudo isso com apego, tá?